sou o professor Seroca Whindersson e você está no podcast do professor. Hoje trazendo uma pessoa bastante popular aqui na cidade de Maribondo. É o pré-candidato a vice-prefeito Claudivan Almeida. Olá, Claudivan, tudo bem? Tudo bom, Seroca? Como é que tem passado? Bem, graças a Deus, né? Quero primeiro agradecer a você pelo convite. Para mim é importante estar aqui até para fazer alguns esclarecimentos, né? E estou à sua disposição. Perfeito. O primeiro bloco do podcast do professor, a gente faz, primeiro e último, faz uma pergunta em que você pode, no final, permanecer com a pergunta, pode modificar e pode até zerar, fazer uma outra consideração. Tá certo? Então a pergunta é, por que você quer ser vice-prefeito? Seroca, olha, houve um convite, né, para que eu pudesse realmente ser pré-candidato a vice-prefeito, um convite feito pelo grupo, né, da prefeita Leopoldina. Eu aceitei e, logicamente, que meu desejo maior é contribuir para o desenvolvimento e o crescimento de nossa cidade. Então, o meu desejo, a minha vontade é justamente essa, poder ajudar no que for possível, né, a minha cidade. Só isso. Hoje a pergunta vai diretamente na sua vida pessoal. Você tem filhos? Será que eu tenho 3 filhas? Pode ser. A Glória Maria, que a gente chama de Glorinha, a Anne Beatriz e a Anne Valentina. 3 filhas maravilhosas. Perfeito. Você nasceu onde, Glória? Mas eu nasci em Maribondo, né? Sou maribondense da gema mesmo, sou maribondense com muito orgulho. Com muito orgulho, Você lembra da sua primeira escola? Aonde você estudou a primeira vez? Claro. Aonde foi? A minha primeira escola foi o grupo escolar Odete Bonfim. Odete Bonfim. É muito bom lembrar isso. E você lembra a sua primeira professora, seu primeiro professor? Seroca, eu estou na dúvida aqui. Eu lembro de todos. Agora, eu acredito que a minha primeira professora foi a dona Maria José, a esposa do nosso querido Abraão. Vale dizer que essa é uma homenagem que eu faço aos professores, né? A pessoa depois de tanto tempo já aposentada e ser lembrado assim numa situação e de forma positiva. Quando eu saí da controladoria, eu fui convidado pelo prefeito de Marechal Deodoro para ser controlador de lá, e foi a minha primeira experiência em prefeitura, né, porque as outras tinham sido apenas como auditor, temporariamente. Fui lá, fiz meu trabalho e vim embora. Mas como controlador, de permanecer na prefeitura, foi a minha primeira experiência. E mais uma vez me trouxe muita experiência também. E daí, até hoje, eu passei por vários locais, fiz vários trabalhos, né? Graças a Deus, por todos os cantos que eu passei, eu sempre deixei uma boa impressão. Eu sempre tentei fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Você é uma pessoa que nasceu dentro da política, né? Seu pai político, seu irmão político. O que é que você pôde pegar, aprender, antes de você entrar na política? Como era o seu ambiente também lá em casa, com o pai político, depois irmão? Rapaz, eu desde muito novo, né, eu já convivo com a política dentro da minha casa, né? Exato. Meu pai foi candidato a prefeito pela primeira vez em 1976, né? Nessa época eu era criança, e na verdade assim, eu tive um professor exemplar dentro da minha casa, que foi meu pai, né? Meu pai era um cara realmente que tinha um amor muito grande pela cidade de Maribondo, um cara que construiu muito aqui na cidade de Maribondo. Lógico que essa geração mais jovem realmente não talvez já ouviu falar, mas não tem aquele conhecimento como o pessoal mais velhos. Mas assim, eu tive o melhor professor possível, eu aprendi muito sobre a política, sobre as boas práticas, né? A honestidade dele era uma coisa impressionante. Se eu for contar as histórias aqui do meu pai, a gente vai passar o dia todo aqui. É verdade. E eu sempre digo, eu e meus irmãos tivemos um exemplo de honestidade, um exemplo de amor à cidade dentro da nossa casa. Só não aprendeu o que não quis.
né? Mas eu realmente tive essa vivência maravilhosa com meu pai. Que isso você está colocando, vai colocar em prática, né, na sua vida pública, né, política, né? Com Sem certeza, dúvida, né? Com Mas certeza. agora nós vamos dar uma viagem, vamos sair um pouco da sua vida particular. E se você tivesse que escolher Joe Biden ou Vladimir Putin? Joe Biden, sem dúvida alguma. Você acredita em extraterrestre? Assim, a gente vê muitas histórias, né, de coisas aí, mas eu sinceramente eu tenho é uma interrogação. Eu não vou dizer a você que eu não acredito, também não vou dizer a você que eu acredito, mas eu acho que existe aí muitas histórias, né, que Tudo é possível, né? tudo é possível, mas eu acredito que não existam, entendeu? Até Mas porque acredita se que- existisse, já tinham dado um sinal, tinham tido sinais muito mais fortes. Cara, eu não sei, embora também eu já vi muitas histórias, né? Muitas histórias assim, que aconteceram nos Estados Unidos, que acharam, uma vez ouvi uma história que acharam um disco voador, não sei o quê, mas que hoje isso é guardado a 7 chaves. Bom, não sei, realmente é uma. Eles não abrem oficialmente. Né? Não, as coisas oficialmente. acontecem, mas oficialmente não abrem. Tem a questão também lá de Varginha, né? O ET de Varginha, né? Que tem aquelas histórias todas, mas, pô, Mais recente agora, Ratanabá, né? Diz que tem uma cidade no Amazonas, que está soterrada uma parte somente, mas que ela tem 2.500 anos. Ou Sério? seja, vai mudar tudo se isso realmente, mas já está na mídia mesmo, Certo, confirmado, certo. com foto, com filme, com tudo. Vamos esperar para ver. É. Bom, qual a sua religião? eu sou católico, né? Católico Mas- praticante ou católico... Não, na verdade, assim, eu sou católico, eu tenho a minha fé em Deus muito forte, né, mas eu não sou aquele cara praticante mesmo, né? Mas eu- nasceu na religião católica e, logicamente, que eu respeito todas as demais religiões, Certo. né? A minha mãe, como todos sabem, era aquela mulher muito católica, né? E minha mãe, logicamente, que acabou caminhando a gente para tudo isso aí, para essa religião. Você acredita que existe céu e inferno? Rapaz, olha, eu acredito assim, que existam, eu acho que aquelas pessoas que promovem o bem, que faz o bem aqui, nessa terra, na terra, eu acho que tem um lugar especial. Aqueles que vieram aqui para causar coisas que não deveriam causar, vamos dizer assim, talvez tenha um outro tipo de, não sei. Essa é uma pergunta. Buscando isso para ver também o ocultismo, né? Tem uma geral do que realmente o mundo pensa, uma parte pensa, outra não, mas Mas eu acredito que assim, que aquela pessoa que está aqui, que segue realmente os ensinamentos de Deus, eu acho que deve ter um lugar muito especial ao lado dele. verdade. Embora que Deus sempre foi aquela pessoa que perdoa, né? E então Segundo Jesus, o Deus é o Deus do amor, né? é o Deus do amor que consegue perdoar, né? É. Mas logicamente que cada um tem que sabe o que deve ser feito, né? Você tem medo de assombração? Não. Podcast do professor, hoje entrevistando Cláudio Ivan Almeida, pré-candidato a vice-prefeito na cidade de Maribondo, Alagoas, Brasil. Cláudio Ivan Almeida, agora nós vamos para o bate-pronto, pergunta rápida, sem pensar. Certo. Cerveja ou cachaça? Pai, pergunta difícil, viu? A cerveja. Cerveja. Mas também eu não rejeito não, uma cachaçinha de vez em quando. Carne vermelha ou peixe? Outra pergunta difícil. Os dois, eu gosto dos dois. Glória Morena? Cara, as duas. Cigarro ou cachimbo? Ou charuto? Nenhum dos dois. Andar ou correr? Andar. Andar. Carro ou moto? Carro. Feijão ou pirão? Os dois. Os dois são bons mesmo. Qual o seu grau de escolaridade? Seroca, eu sou graduado, né, em Ciências Contábeis. Eu tenho pós-graduação em contabilidade. Não, aliás,
Eu tenho pós-graduação em auditoria, controladoria e gestão financeira pelo SESMAC. Eu sou graduado pela Universidade Federal de Alagoas. E você já trabalhou em que local? Quais os locais que você já trabalhou? Seroca, eu tive um professor, né, o doutor Daniel Salgueiro. O Daniel era aquele professor muito observador, né? Ele observava muito, né, o desempenho do aluno na sala de aula. E aqueles alunos que ele ia observando que tinha jeito para o trabalho, vamos dizer assim, né, para a área contábil, ele sempre ia encaminhando para o mercado de trabalho, na verdade. E comigo não foi diferente. O professor Daniel, quando ele foi convidado pelo governador Divaldo Suruagi, na época, para ser auditor-geral do Estado, e o Daniel sempre disse para mim: Claudivan, você tem muito jeito para a área de auditoria. E quando tiver oportunidade, eu encaminho você para o mercado de trabalho. Aí, coincidentemente, o governador Divaldo Suruagi, na época, convidou o Daniel para ser auditor-geral do Estado. E o Daniel foi e me convidou para fazer parte do quadro de técnico da Auditoria Geral do Estado. Depois a auditoria passou a ser Controladoria Geral do Estado, e eu passei aproximadamente 20 anos como técnico da Controladoria Geral do Estado. No governo do Teotônio Vilela, eu fui convidado para ser diretor, né, de auditagem, e eu passei o governo como diretor de auditagem. Depois, quando o Renanzinho assumiu, eu voltei a ser técnico, passei, como eu já falei, eu passei aproximadamente uns 20 anos, e chegou um determinado momento que começaram a surgir outros convites, né? E eu acabei saindo da Controladoria Geral do Estado. Eu lembro até quando eu fui me despedir da controladora, a doutora Clara Bugarim, e ela me disse assim: Claudivan, eu acho que você já demorou demais aqui, eu acho que pela sua experiência e seu conhecimento adquirido, eu acho que já está na hora de você buscar novos ares, né? E eu fiz isso, né? E durante o tempo que eu estive na controladoria, eu sempre fiz muito trabalho paralelo, né? Eu fiz muita auditoria de prefeituras, auditorias particulares, né? Através da empresa do Dr. Daniel Salgueiro. Ele tem uma empresa de auditoria, que era auditoria e contabilidade, que é a Controle, auditores independentes. E aí muitos prefeitos recém-eleitos, né, procuravam a Controle para fazer auditorias, e o Daniel ia me chamar para fazer essas auditorias. Então, durante o tempo que eu estive na controladoria, eu fiz também muito trabalho de auditoria em prefeituras. E isso, logicamente, que tudo isso, para mim, somou demais, né, na área pública. Praia ou rio? O que é o que você prefere? Os dois. Cor de rosa ou azul? Azul. Não é preconceito, né, mas é o azul mesmo. Eu gosto do azul. Tempo frio ou tempo quente? Mas os dois. Os dois são bons, né? Os dois são bons. No esporte, voleibol ou futebol? Futebol. Futebol. Sapato de couro ou tênis? Sapato. Assim, lógico, uma caminhada a gente usa um tênis, né? Brasil, dividido ou inteiro? Inteiro, claro. Essa pergunta eu gosto sempre de falar, e eu gosto até de conversar um pouco com os candidatos, com as pessoas, os entrevistados, porque ela virou polêmica quando uma autoridade internacional, não vou entrar no mérito, falou que ia desmantelar o Brasil. Desmantelar o Brasil, no momento que ele falou, significava separar o Brasil mais ou menos em regiões, mas não é em região. Seria separar isso. E como é uma autoridade internacional, tem um peso maior, né? Certo. E aí, acho que por bem de ver a opinião dos entrevistados. Então, você prefere o Brasil Inteiro. do jeito que está, Do jeito que está, né? Do jeito que está mesmo. Eu acho que não tem para que dividir, né? O que tem que existir é respeito, né? De ambos, independente da região, né? Cada um respeitando a sua cultura, né? O seu estilo. Eu acho que tem que existir isso, né? E não pode entrar no país do outro, assim, né? Rege a Constituição Internacional. Claro.
Podcast do professor, hoje com Claudivan Almeida, pré-candidato a vice-prefeito na cidade de Maribondo. Para você que não conhece, o Claudivan Almeida já foi candidato a prefeito 2 vezes para a cidade de Maribondo, ficando quase ali pertinho, né? Então tem uma experiência vasta na parte política e hoje candidato a vice-prefeito. Mas mais da metade, talvez, da cidade de Maribondo esperava que você fosse candidato a prefeito. Depois que juntaram a frente, saiu uma história, não sei se é verídica, mas a cidade toda ficou sabendo, que dali sairia o candidato. Muitos se apresentaram, mas todo mundo achava que você era o candidato a prefeito e a dúvida da frente era exatamente o vice-prefeito. Mas o que aconteceu não foi bem isso. O que aconteceu foi que saiu na frente um candidato e aí nós ficamos esperando, digo nós porque fazemos parte da cidade, a cidade ficou realmente esperando quem seria o vice-prefeito. Era óbvio que seria natural que fosse você. A surpresa veio novamente, porque não foi você, foi outro candidato. Tudo bem, a escolha da frente, a gente não pode correr atrás. Como é que você vê isso? Olha, na verdade, a escolha não foi da frente, né? A escolha foi pessoal, do grupo do candidato de oposição hoje. Isso é uma escolha pessoal dele, não foi escolha da frente ampla. Isso é Ele pulou na frente. Ele escolheu o que achou que era o melhor para ele, na verdade é essa, né? Porque, na verdade, Seron, nunca houve interesse, verdadeiramente, nunca houve interesse por parte do Bruno Teixeira de me ter como candidato, como pré-candidato a vice-prefeito dele. Isso aí não tem o que discutir, entendeu? Todas as vezes que eu tive uma conversa com o Bruno, a gente sempre dizia o seguinte: olha, quem deve escolher o vice é o partido. Por quê? Porque naquele momento eu estava no mesmo partido que o Biratã e que a Camila. Nós três estávamos no mesmo partido. Então, nada mais natural do que o partido indicar o vice. Perfeito. Certo? E isso foi conversado várias vezes com o Bruno. Né, que o Bruno procurasse o partido, conversasse com o presidente do partido, que é o deputado Antônio Albuquerque, para que daí, lógico, numa conversa, né, de que fosse bom para todo mundo, o partido indicasse o pré-candidato a vice-prefeito. Mas tanto o Biratã como o Bruno Teixeira sabia que se o partido fosse indicar o vice, possivelmente o vice seria eu, Claudivan Almeida. Era o natural. O natural. Até pelo desempenho que eu tive nas últimas eleições. Exato. Como o Bruno Teixeira não queria que eu fosse o vice, ele inventou várias outras justificativas para ter o Biratã Nunes como vice. Não adianta, logicamente, que ele me dizia outras histórias, mas eu não acreditava nada disso. Mas também não queria criar o mal-estar. Ele falava, eu fazia de conta que eu estava acreditando no que ele estava dizendo. Mas a verdade é uma só: ele nunca me quis como candidato ao lado dele. A preferência pessoal dele era pelo meu amigo, nada contra, sim, pelo Biratã Nunes. Pessoas boas, mas política é política. É política. Então, assim, e uma outra coisa que me deixou sem entender foi o critério de escolha do Biratã. Né? A gente esperava, tanto eu como a vereadora Wanda e como a Camila, que ele viesse conversar com a gente, dizer: olha, eu escolhi o Biratã por tal motivo. Não, eles simplesmente escolheram, sem dar qualquer satisfação a gente. Quando eu fui conversar com ele, numa tentativa de ele avaliar a possibilidade da Camila ser a vice dele, para minha surpresa, ele disse que o vice já estava escolhido. Eu perguntei: mas quem é o vice? Ele disse: é o Biratã. Aí aqui dali eu fiquei sem entender. Mas como o Biratã? Qual foi o critério de escolha?
Ele disse para mim, primeiro ele me deu várias justificativas. Primeiro ele disse que em todas as pesquisas de Maribondo, o Biratã era disparado. Não tem um... Bom, eu não estou aqui questionando isso, não estou dizendo... Mas assim, falou, né? Não é bem assim, né, cara? Pesquisa que nunca foi mostrada a gente. Diga-se de passagem, uma pesquisa que nunca foi mostrada. Que ele poderia muito bem ter feito uma reunião, já que ele não queria conversar com o partido, já que ele não queria conversar com o deputado Antônio Albuquerque, que pelo menos ele tivesse juntado a gente, né? Eu, Camila, a Wanda, o Felipe, a Holanda, tivesse juntado a gente e dizer assim, ó, pessoal, eu vou escolher o Biratã, porque eu estou com as pesquisas aqui em minhas mãos e o Biratã está disparado. Mas isso ele não fez. E era o que o povo, a população, estava esperando que houvesse pesquisa, porque foi repassado, não sei quem falou isso, mas era assim, vai se tomou à frente, vamos fazer várias pesquisas, quem estiver na frente será o candidato, depois fazer uma nova pesquisa para sair o vice-candidato. E parece que não foi bem isso, né? Não foi. Ele falou, né, da pesquisa, uma pesquisa que ele nunca mostrou. E o que é que você acha que foi? Eu vou chegar lá, será? Certo. Depois ele me disse claramente que a escolha do Biratã não era uma escolha pessoal dele, que se dependesse da vontade pessoal dele, o vice seria eu. Isso ele me disse. Eu estou lhe falando aqui porque de uma coisa você pode ter certeza, mentiroso eu não sou. Porque meu pai me ensinou a ser um homem de bem. Entendeu? Mas ele disse para mim que o Biratã não era a escolha pessoal dele, que tinha sido uma escolha do Palácio. Do Palácio. Bom, então, Seroca, na verdade, eu acho que ele, como eu já falei anteriormente, eu vou repetir, ele nunca me quis como candidato a vice-prefeito dele. E a partir do momento que ele rejeita o meu nome, ele está rejeitando o nome de uma família tradicional na política da cidade de Maribondo. Sim. Entendeu? Sim. Ele rejeita todo mundo de uma família. Só não enxerga quem não quer. Só não entende quem não quer. Entendeu? Aí vamos lá. Vieram com toda essa justificativa. E mesmo assim, eu, humildemente falando, eu acabei dizendo a ele, não se preocupe não. Eu disse a ele, vocês erraram na escolha, mas não tem problema, não vou deixar de acompanhar vocês por causa disso. E permaneci, mesmo sabendo de toda essa armação que foi feita entre eles, porque, por incrível que pareça, nas reuniões da Frente Ampla, o Biratã criticava direto o Bruno. E eu, juntamente com a Wanda, nós defendíamos o nome do Bruno. E de uma hora para outra o cara se torna vice-prefeito. Né? Uma escolha totalmente, assim, desrespeitosa, porque no momento ele conversou com a gente, sem critério. O critério que ele me disse, mas um critério que saiu da boca dele se apresentar em um documento comprovando isso. Então muita gente me pergunta até hoje, Claudivaldo, não entendi ainda. Não foi critério, foi escolha. Foi escolha pessoal dele. Depois ele quis dizer, jogou para o Palácio. Depois ele quis dizer que não era uma questão pessoal dele. Mas na verdade ele nunca me quis como candidato. E eu repito, a partir do momento que ele não me aceita, ele não aceita uma família toda. Uma família tradicional, uma família que tem história política na cidade de Maribondo. E o pior de tudo, Seroca, depois que o Biratã foi escolhido vice, o Biratã fazia parte do meu partido. Ele tinha assumido compromissos políticos com o deputado Antônio Albuquerque. Mas a partir do momento que ele foi escolhido para ser o vice, praticamente ele não procurou mais o partido. Pelo contrário, ele ficava o tempo todo provocando o partido e, consequentemente, a figura do deputado Antônio Albuquerque. De que forma? Dizendo nas redes sociais que ia sair do partido, que ia para um outro partido, sem necessidade, só para criar um tumulto dentro do grupo. Uma expectativa diferenciada até chegar ao ponto de tumultuar, né? E chegou ao ponto de tumultuar, não? Chegou. Inclusive, eu procurei várias vezes tanto o Diogo como o Bruno e pedi a eles
Cara, peça para o Biratã parar de provocar o deputado. Ele já não é o vice-prefeito. Vocês não já escolheram ele como vice, então vamos manter a harmonia do grupo para que ele pare de provocar. Mas o efeito era o contrário. Quanto mais eu pedia aos irmãos, mais o cara provocava. Por exemplo, teve um dia que eu cheguei para o Diogo, pedi a ele, perguntei: ô Diogo, você exigiu que o Biratã saísse do republicano? Não. Então peça a ele para se manter no partido. Peça a ele para manter os compromissos que ele assumiu com o deputado. No outro dia, o Biratã fez uma postagem, ou o PDT de Alagoas fez uma postagem enorme. O PDT terá vice-prefeito na cidade de Maribondo. Tudo isso com o único objetivo: provocar, criar um tumulto dentro do grupo. E aconteceu. Era claro, era visto, né, por todo mundo que você não estava sendo tratado como deveria, com a frente. O que a gente vê é que havia um desejo da oposição, ou seja, da situação política, né, que não seria a oposição, no caso é a frente, que você viesse. Muitos diziam, né, na rua, a parte popular, que isso seria impossível. Mas isso aconteceu. De que forma isso aconteceu? Você fala a sua ida para o grupo da prefeita Leopoldina Amorim, que, diga-se de passagem, tem feito uma excelente administração. Seroca, antes de eu entrar nesse assunto, só fazer ainda alguns outros esclarecimentos. Como eu já falei anteriormente, nunca houve interesse, tanto por parte do Bruno Teixeira, principalmente do Bruno, de me ter lá como candidato, né, como pré-candidato a vice-prefeito. Isso aí é notório. Mas aí, por outro lado, ele sabia que uma parte dos meus eleitores, aqueles caras que votaram em mim, estavam acompanhando ele. Então era interesse dele de me manter ao lado dele. De que forma? Como cabo eleitoral, né? Então a intenção dele, como uma forma de agradar aquela parte do meu eleitorado que estava apoiando ele, ele fez de tudo, né? Conversamos, fizemos acordo, porque na verdade a intenção deles era simplesmente me manter ali como um cabo eleitoral para agradar aquela parte do eleitorado que votou em mim, que confiaram em mim para eu estar lá. Entendeu? Então, eles nunca tiveram nenhuma intenção de me ter lá, de me ter como candidato a pré-candidato a vice-prefeito. Pois, muito bem. Então vamos lá. Essa minha vinda para o grupo da prefeita Leopoldina, tudo isso é uma história, né? Tudo isso teve um início. Isso. Né? Antes de eu vir para cá, para o grupo da prefeita, houve uma reunião do Bruno Teixeira com o presidente do meu partido, que é o deputado Antônio Albuquerque. Certo? A conversa foi longa. O deputado fez 2 pedidos que, a meu ver, nada demais. E, por incrível que pareça, o Bruno não aceitou nenhum. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E eu disse a ele: cara, qual o problema de você aceitar? Eu já estou do seu lado. A Camila vem para você. Então vamos. E ele disse que ia resolver, mas nunca teve um mínimo interesse de resolver. Coincidentemente, houve um contato da prefeita Leopoldina com o deputado Antônio Albuquerque, e, para minha surpresa, os pedidos que o deputado fez ao Bruno foram os mesmos que ele fez à prefeita Leopoldina, e a prefeita Leopoldina prontamente aceitou. Então, veja bem. Aí foi o começo de tudo. Começo de tudo. Eu segui meu partido. Certo. Eu segui a orientação do meu partido. Como tem que ser, né? Como tem que ser. Aí o que foi que o Bruno disse? Claudivan, infelizmente, eu não posso aceitar o pedido do deputado, porque eu tenho um compromisso. Eu digo: Bruno, da mesma forma que você tem compromisso com os seus deputados, eu tenho com os meus. Porque é o seguinte, Seroca, se o cara
não aceitou nenhum acordo com o deputado Antônio Albuquerque, porque, mais uma vez, provou que ele não queria meu apoio. Bem. Porque ele sabia que ele, mantendo o acordo com o deputado, ele estava me mantendo ao lado dele e mantendo a Camila do lado dele. Mas ele não quis. E eu falei para ele, Bruno, Não deu valor, né? não deu a mínima. Cara, você não sabe, o cara não teve o mínimo de interesse de me ter Claudivan Almeida do lado dele, cara. Porque eu digo a você, Sérgio, com todo respeito, humildemente falando, se eu fosse um candidato a prefeito e tivesse Claudivan Almeida se disponibilizando ali para ser um cabo eleitoral, embora ele estivesse me rejeitado como candidato a vice-prefeito, eu ainda me mantive lá. Então, a partir do momento que eu tivesse a oportunidade de ter Claudivan Almeida como cabo eleitoral, eu tinha sentado com o deputado e tinha sido aceito. Ou tinha aceitado, repito, não eram acordos... Condições difíceis. Não, normais. Normais. E mais uma vez ficou claro a falta de interesse dele de ter Claudivan Almeida ao lado dele e, mais uma vez, quando ele não quer Claudivan Almeida do lado dele, ele também não está fazendo interesse nenhum por uma família. Pois é. Porque até então, o político da família que foi candidato fui eu. Sim. Fui eu. Não foi Clauvan, fui eu. Sim. E ele não teve um mínimo de interesse de ter Claudivan ao lado dele. Simplesmente isso. Agora, você acha que depois de tudo isso eu iria permanecer lá? Não. Eu digo mais. Quando o deputado Antônio Albuquerque disse à prefeita Leopoldina que Claudivan poderia ser o vice, em nenhum momento a prefeita questionou. Pelo contrário, abraçou a ideia. Então, a valorização que a prefeita me deu, teve a Claudivan Almeida, mesmo sendo adversário dela em 2020, entendeu? Essa valorização que ela me deu, o seu Bruno Teixeira não me deu. Não me deu. Porque eu não consigo acreditar. Cara, eu tive 3.526 votos. Voto pra caramba, uma cidade pequena. Com uma estrutura pequena, com poucos recursos. E eu fui rejeitado para ser candidato A vice? a vice. E fui rejeitado até para ser cabo eleitoral. Até para ser cabo eleitoral. Aí veio uma pessoa e me diz assim, Claudivan, foi uma estratégia. Estratégia de quê? De quê? Porque, na verdade, Seró, o interesse deles era pagar a minha história simples que eu construí na cidade de Maribona. O interesse deles era me colocar assim, Aniquilar, né? aniquilar, apagar toda aquela votação que eu tive em 2020. Entendeu? Eu não sei por qual motivo que eles queriam fazer isso. Mas se você for analisar, infelizmente eu demorei muito para acordar. Eu demorei muito para acordar. Mas o interesse deles era pegar Claudivan Almeida e dizer assim, deixa esse cara aqui, vamos botar ele como cabo eleitoral, depois a gente dá um chute dele, tchau e bênção. Olha, só interrompendo você. Eles sempre me trataram muito bem, sempre tiveram respeito comigo. Como pessoa física, mas como político, a valorização foi zero. Zero. Azar? Deles. Agora não adianta mais. Não adianta mais sair falando aí um monte de coisa, que fez de tudo para me ter lá. Mentira. É mentira. Eu que fiz tudo para permanecer, eles não fizeram. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas é isso. A conversa que a gente vinha nas mesas de base, né, era como você estava sendo maltratado. A gente sabe, quando fala maltratado, a gente fala maltratado politicamente falando, né? Uma pessoa que teve uma expressão grandíssima de voto na eleição passada. E nem ser candidato, tendo um grupo, não dava para entender. E as pessoas comentavam sobre isso. Isso é fato. É fato. Mas na verdade, Serófilo,
é como eu te falei. Eu demorei muito para até porque realmente eu não tenho maldade, cara. Dentro do meu coração não existe maldade com ninguém. Os caras podem até ter maldade comigo, mas eu nunca tenho maldade com ninguém. Né? Porque eu tive um pai e uma mãe que sempre me ensinou saber, né, a respeitar as pessoas, a não ver maldade nas pessoas. Mas a sensação que eu tive é que eu estava sendo usado. Eu estava sendo usado simplesmente para agradar uma parcela daquele eleitorado que acredita em Claudivan, que confiaram em Claudivan. Porque tem pessoas que disseram assim, diziam bem assim, eu vou esperar a decisão de Claudivan. E quando naquele momento eu me decidi, muita gente foi. Mas a partir do momento, Seroca, que eu estou indo nas casas das pessoas, que eu estou conversando, que eu estou dizendo a versão, mas a versão verdadeira, que eu estou lhe dizendo aqui, é uma versão verdadeira dos fatos que aconteceram. As pessoas olham para mim e dizem assim, eu não sabia que tinha acontecido hoje, mas a partir de hoje, Claudivan, pode contar comigo. E eu saio super feliz. Por quê? Porque eu sempre fiz campanha de uma maneira séria. Eu nunca precisei mentir. Eu nunca precisei iludir ninguém. Eu nunca precisei, Seroca, sair nas casas oferecendo dinheiro para as pessoas votarem em mim. Nunca precisei disso. Porque eu tenho uma coisa, credibilidade. Quando eu falava, as pessoas diziam, esse é o cara. E não é diferente agora. E não vai ser diferente agora. Entendeu? Mas é isso. Eu estou do lado do grupo da prefeita, que é um grupo que há 4 anos atrás nós éramos adversários, mas nunca fomos inimigos. Nunca fomos inimigos. Todo mundo sabe muito bem que uma grande parte do grupo de Dona Leopoldina, da prefeita Leopoldina, é o mesmo, na parte do grupo de apoio a eles, é o mesmo grupo que apoiou o Claudivan em 2000, é uma parte desse mesmo grupo que apoiou o Claudivan em 2004. Então, assim, nós éramos um grupo só. Agora, logicamente que a política, às vezes, leva para caminhos diferentes, mas hoje nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Claudivan Almeida, como é que fica a situação da sua família nessa conturbada situação de estar num canto e ir para outro? Como é que fica? Seroca, todo mundo sabe que a minha família é uma família muito grande, né? Ela vai se entrelaçando com outras famílias e se torna uma família realmente muito grande. Mas assim, eu não tenho dúvida nenhuma que a maioria da minha família vai acompanhar Claudivan Almeida. Eu não tenho dúvida disso. Sabe por quê? Porque eu tenho conversado com uma grande parte da minha família. E eu não tenho dúvida nenhuma que no momento certo, a maioria da minha família vem comigo. Por quê? Porque a minha família sabe do esforço que eu fiz para manter o nome da minha família na política de Maribona. Não foi fácil para mim. Não foi fácil. E às vezes as pessoas diziam assim, Claudivan, digo, não, eu vou, porque a minha família tem uma história política na cidade de Maribona. Então eu tinha, embora eu não tivesse, eu não fosse um político nato, né, como muitos que tem aqui em Maribona, né, que, como Claudivan, como o próprio Leopoldo, que é um político nato, o Claudivan é um político nato, o Biratã é um político nato. Embora eu não tivesse assim, aquele sangue de político nato, mas eu sempre disse que eu tinha uma obrigação e um desejo muito grande de manter a história da minha família na política de Maribona. E isso eu fiz. Embora eu tenha perdido a eleição, mas eu não decepcionei. Porque todo mundo que trabalhou comigo sabe das dificuldades que eu enfrentei para manter uma história.
E é por isso, por essa história, que eu acredito que a minha família vai estar do meu lado. Correto. Diz a Rádio Rua, ou seja, na rua, o pessoal falando, né? Que algumas pessoas batem o pé dizendo que não vai vir junto com você. Isso procede ou é um processo? Cara, isso é tudo um processo, né? É tudo um processo. É como eu te falei. Todo mundo, a minha família sabe que o meu pai, toda a minha família, na verdade, a família toda, tem um respeito e uma gratidão muito grande pelo nome do meu pai. Porque cada um deles sabe o quanto meu pai foi importante para a vida de muitos. E gratidão é um sentimento muito forte. Verdade. E eu tenho certeza que no momento certo, essas pessoas, algum membro da minha família, no momento certo, vão lembrar de meu pai e vão lembrar do esforço que eu fiz para manter o nome da história da minha família. E eu não tenho dúvida nenhuma que essas pessoas vão fazer um exame de consciência e vão acompanhar Claudivan Almeida. E a partir de agora sabe da história correta, né? Que é bom. Sabe da história correta. É bom que Né? saiba, porque às vezes alguns falam, não foi por causa disso, por causa daquilo. Não. E aí você foi sincero. Eu fui forte, simplesmente, eu estou hoje como pré-candidato a vice-prefeito de Jorjão, primeiro porque houve uma valorização muito grande a minha história política, o pouco que eu construí, uma valorização que não houve da parte de lá. Entendeu? Exato. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que hoje a minha família, uma grande parte já está comigo. E a outra parte virá no momento certo. Porque eles sabem que se meu pai e se a minha mãe estivessem aqui hoje, estaria comigo. E eles sabem o quanto meu pai e o quanto a minha mãe foi importante na vida de cada um deles. Então, se eles têm gratidão pelo meu pai, como eu sei que eles têm, eles vão jamais deixar de acompanhar o filho de Eurico Jovim de Almeida. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. O que você escuta aí é muita conversa fiada. Né? Os caras chegam nas casas e dizem, a família está toda contra ele. Eu vou provar que não está. Isso. Eu vou provar que não está. O povo quer ver. Eu vou provar que não está. Entendeu? Lógico que eu não sou aqui dizer que 100% vem. Claro que não vem. Até porque já fizeram acordos. Né? Já estão lá. Mas eu digo a você, a minha família, de dentro da minha casa, essa sim, vai vir com o Claudivan Almeida, porque eles sabem o quanto eu fiz, o quanto eu lutei para construir uma história política que não merece ser destruída. Não merece ser colocada embaixo de um tapete. Não merece. Porque todos sabem o quanto eu me sacrifiquei para manter a história política da minha família. E mesmo não ganhando a eleição, eu não decepcionei. Basta ver os números. Veja os números. Pega a prestação de conta de Claudivan, veja quanto eu gastei para ter 3.526 votos. Não é fácil, cara. Aí chegam os caras de fora, sem nenhum interesse por mim, pela minha família, aí ficam conversando, não, eu fiz de tudo para ter mentira. Mentira. Nunca fizeram nada. Infelizmente, eu demorei para acordar. Algumas pessoas me alertaram, Claudivan, tenha cuidado, a intenção é outra. E eu, não é possível. Cara, não é possível. Eu não consigo acreditar. Como eu te falei, cara, eu não tenho maldade com ninguém. Eu não tenho maldade dentro do meu coração. Nunca tive e nunca terei. Mas depois que eu vi a falta de interesse das pessoas em querer resolver questões simples da política. Por que você acha que um deputado vai subir no palanque de um candidato a prefeito que não apoie nem o estadual e nem o federal? Não existe isso, cara. Não existe isso. Não existe isso.
como anda e como é o seu relacionamento com o candidato, pré-candidato a prefeito Jorjão? Como é que você se relaciona com o Jorjão? Meu relacionamento com o Jorjão é o melhor possível, cara. Ele tem um respeito muito grande por mim, é impressionante isso. Inclusive ele me chama de professor, né? Já vi isso. Ele não me chama de Claudivan, e é uma pessoa que tem, assim, eu vejo nele que tem uma facilidade muito grande de aprender, e ele quer aprender, né? E eu acredito que ele ainda vai, assim, impressionar muita gente, né? Muita gente mesmo. Por quê? Sabe por quê? Porque eu vejo nele isso. Eu vejo ele a boa vontade de querer aprender, de acertar. Porque você sabe muito bem, Seroca, que uma gestão não é fácil. Você administrar uma gestão não é fácil. Então, assim, você pode ser o cara mais preparado do mundo. Se você não tiver uma equipe boa do seu lado, você não vai a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum. Verdade. E eu concordo com o que você está falando, até porque quando na gestão, né, nem na gestão, antes na campanha se dizia que Dona Leopoldina não ia sair bem, que fosse por Leopoldo e tal, e tem feito, né, uma administração, como todos estão vendo, não precisa, todo maricondense sabe exatamente como está sendo boa a gestão da prefeita Leopoldina Amorim. Como você vê a gestão da prefeita Leopoldina Amorim? Eu, antes de formar o grupo, de fazer parte do grupo da prefeita Leopoldina Amorim, eu, como cidadão maribondense, eu sempre disse, é uma gestão que você não tem o que falar. Antes mesmo de eu vir para cá. Lógico, toda gestão tem seus erros e tem seus acertos. Mas é inegável que os acertos da gestão da prefeita Leopoldina é muito maior do que os erros. Isso. Você não tem o que você discutir. Pode perguntar a qualquer pessoa na rua que a resposta vai ser bem parecida. É mesmo? Exatamente. O que é que você vai... Me diga uma coisa. O que é que você vai falar de uma gestão que tem 91% de aprovação do povo de Maribondo? Exatamente. Não tem que falar o quê? Nada. Você vai falar o quê? O adversário vai falar o quê? Pois é. O adversário vai chegar assim e dizer assim, Maribondo tem que avançar mais. Bicho, avançar o quê? Eu lhe pergunto, será que a estrada da Mata Verde, que foi construída na gestão da prefeita Leopoldina, não é um avanço? Grande, né? Grande! Será que as obras da prefeita Leopoldina não é um avanço? E o que é que você vai dizer que tem que avançar? Avançar mais? Assim, cara, não tem o que você discutir. É aquela situação seguinte, o cara não tem o que falar dela. E eu vou falar o que da prefeita? Não tem o que falar disso. Vamos avançar mais. Aquela história, Claudivan, que o senhor fala, não, mas tem que melhorar aqui, ali, a partir do momento que o gestor mantém o salário do servidor em dia, numa cidade pequena como Maribondo, o comércio gira, a vida fica normal, ninguém fica devendo no botequim da esquina, no supermercado, a coisa funciona, todo mundo ganha dinheiro e funciona. E a gente vê que desde a gestão do filho da prefeita Leopoldina Pedrosa, o salário ficou em dias. Quer dizer, a pergunta é, será que o eleitor vai mesmo botar à prova essa situação de certeza de pagar em dia, com a incerteza que pode vir? Como é que você vê isso? É como eu te falei, né? Qualquer cidadão que mora em Maribondo percebe que na gestão da prefeita Leopoldina houve um avanço muito grande, né? Houve um avanço, é inegável isso. Exato. Então, o cara quando chega na cidade assim, vamos avançar mais, você cria uma interrogação. Mas a cidade já está avançando. Eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Eu vou trocar no que está dando certo por uma suposição, uma hipótese?
Então, você tem que parar. Eu estou falando aqui, Seroca, nesse momento, eu estou falando aqui como cidadão maribondense. Isso. Aliás, toda a entrevista aqui é como cidadão maribondense, como pré-candidato a vice-prefeito, mas sobretudo como maribondense. Então, eu como maribondense, eu tenho que avaliar. Né? Porque eu digo a você, me desculpem todos os demais prefeitos, mas assim, eu vi o meu pai, aquela vontade que meu pai tinha de construir, de fazer obras, né? E calçou Maribondense. De fazer muita coisa. Então, eu vi o meu pai, aquela vontade, sabe, de mostrar, de ter o nome dele numa placa de inauguração. E essa vontade hoje eu vejo na gestão da prefeita Leopoldina. De construir, de deixar o nome dela. Da mesma forma que, lógico, o Cleovan teve vamos dizer assim, a participação dele, Leopoldo teve a participação dele, mas, com todo respeito, João Dentista, seu João, tantos outros aí, que eu não lembro assim. Mas assim, eu vejo aquela mesma vontade que eu vi no meu pai, de trabalhar, de construir, de deixar o legado dele, eu vejo na prefeita Leopoldina. E olhe que eu nunca tive assim um contato muito próximo com a prefeita. Meu contato está sendo agora. Mas eu não sou criança. Eu vejo, eu analiso, eu observo. E eu observo. Né? E tudo isso que eu estou falando aqui não é porque eu estou do lado dela, não. É porque eu estou observando. Eu vejo a vontade dela dizer, eu quero construir, eu quero inaugurar. Isso é importante. Querer, né? O querer ir lá e executar. Aí eu volto para aquela história lá da... Só deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Então o querer é muito importante. O que você estava falando é muito importante. E eu vejo o querer na figura dela. É verdade. Entendeu? Aí eu volto aqui. Cara, qual era o maior sonho da população da Mata Verde? Era aquela estrada. O acesso, a acessibilidade. Aquela estrada. E está aí. Cara, se Deus tivesse me dado a honra de ser prefeito, como eu queria dizer assim, foi Claudivan que construiu essa estrada. Então, e a prefeita fez isso. A prefeita realizou um sonho da população da Mata Verde. Um sonho de anos e anos. Que parecia que não... Que nunca ia ser realizado. Exatamente. Aí o cara chega para mim e faz bem assim. Mas quem construiu foi o governador. Sim, mas foi o pedido da prefeita. Ela podia muito bem ter pedido para asfaltar a Baixa da Areia. Exato. Ela podia ter pedido para asfaltar qualquer... Mas ela não, ela pediu para asfaltar, para ela dizer assim, eu vou asfaltar a estrada da Mata Verde. E ela fez. Exatamente. Isso é um marco. Ela construiu um ginásio de esporte na Mata Verde, que era um sonho. Cara, aí você vem falar em avançar mais. Reforma nas escolas. Praças, né? E eu digo mais. Aí você falou, mas muita gente achava que a prefeita Leopoldina não pudesse fazer uma boa gestão. Mas eu volto àquela história da equipe. Lógico que os 91% de aprovação da prefeita Leopoldina não é um mérito só dela, é de uma equipe. E essa equipe, possivelmente, vai estar ao lado do... Eu quero falar de uma pessoa que a gente vê, escuta as pessoas falarem, de um respeito, de um grau de respeitabilidade diferenciada. Eu estou falando da Raimunda. Eu pelo menos, sabe que a gente é antenado, procura saber, e ver o respeito que a população tem para com ela, independente do que ela faz ou não, como ela se posiciona. Então, eu acho isso muito interessante, Claudio. O que é que você vê em relação a isso? Porque assim, veja bem, ela consegue passar para as pessoas um certo tipo de segurança. Que as pessoas chegam a comentar. Eu estou falando que isso é rádio rua, é comentário. Ontem eu estava numa reunião e nessa reunião se falou coisa parecida sobre isso. Tipo assim, Raimunda, quer dizer, é uma liderança. Eu digo, calado estava calado, fiquei, mas concordei com o que falaram. Tipo assim, ela realmente tem essa... O que você ela tem uma calmaria boa, né? Então, mas isso passa, né? Ela transmite uma tranquilidade assim, que precisa ser.
a minha família sempre teve uma relação muito próxima da família da Dona Leopoldina, né? Como eu te falei. Dona Leopoldina é madrinha do meu irmão Carlos, né? Que ontem, infelizmente, fez 3 anos da partida dele. O meu pai sempre, em algumas eleições em Maribona, sempre apoiou o pai da Dona Leopoldina, então a gente tem uma ligação. Já tem uma coisa. Logicamente que a política nos afastou. E eu perdi totalmente o contato com a prefeita Leopoldina, eu perdi o contato com o Alberto, eu perdi o contato com a Raimunda. Né? Lógico, era tudo bom, tudo bem, mas não tinha. Mas, não né? tinha Mas hoje a política, mais uma vez, conseguiu unir, nos aproximar, né? Por um objetivo maior, que é a cidade de Maribona. Porque se você olhar direitinho, tanto a minha família como a família deles tem o que mostrar. Tem o que mostrar. Né? Tem o que mostrar e tem serviços, e muitos serviços prestados na cidade de Maribona. Isso relevante à população. Isso é inegável, cara. Inegável, não pode É inegável. Então, assim, eu estou tendo muito contato com a secretária, né, com a Raimunda. E eu vejo ela realmente uma pessoa muito competente e uma pessoa que trata com a calmaria que até... Eu penso assim, é uma liderança silenciosa. Né? Silenciosa. Mas a gente vê que ali tem um porto, sabe? Segura, uma coisa que é interessante. E eu digo a você, viu, assim, ela conseguiu realmente, está conseguindo, porque você cuidar das finanças de um município pequeno e, de certa forma, um município pobre, e você manter toda essa estrutura que está sendo mantida, né, de trabalho, de obras, né? Você veja aqui, por exemplo, houve aquele problema lá da creche. Foi o que a prefeita disse: devolva que eu concluo a obra. E ela ia concluir essa obra com o quê? Recursos próprios. Uma cidade relativamente pequena. Foi que ela disse: me dê que eu concluo, que eu termino a obra. Passo para cá, vem. Passo para cá que eu termino. Tudo isso, quando ela fala assim, é o quê? Recursos do município. Mas tudo isso tem que ter um planejamento. Você sabe muito bem que qual é o grande segredo da administração pública? É você equilibrar receita e despesas. A partir do momento que você não consegue equilibrar isso, tchau. As coisas não conseguem andar. Está na lei de responsabilidade fiscal. Ela diz sempre isso. Tem que ter um equilíbrio. Né? E esse equilíbrio não é fácil. Tem que ter um planejamento, tem que ter muita organização. E isso a gente vê que a cidade de Maribona está acontecendo. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele prestou serviço aqui na prefeitura de Maribondo e ele me disse, isso há um tempo atrás, há um ano atrás, aí ele me falou assim, eu digo, e aí? Ele disse, não, eu prestei serviço lá na sua cidade. Eu digo, aí eu... E aí, como é que tá? E eu disse, recebeu? Ele disse, Claudivan, por incrível que pareça, é a única cidade que está em dia comigo. Mas é mesmo. E outra coisa, rasgou elogios à secretária de Finanças de Maribondo, a Raimunda. E eu fiquei assim, rapaz, Funciona, né? o negócio tá bom, né? E ele rasgou, eu estou falando isso porque eu ouvi dele. Claudivan é a única cidade que, por incrível que pareça, que está em dia comigo. Mas é isso. Claudivan Almeida, estamos nos aproximando do final do nosso podcast. Vou fazer a primeira pergunta e última que eu falei. Você pode modificar a sua pergunta. E após essa, vem as suas considerações finais, onde você pode externar o que o seu coração permitir. Tá certo? Ou esteja com vontade. Então a pergunta é: por que você quer ser vice-prefeito da cidade de Maribona? Olha, hoje eu sou pré-candidato a vice-prefeito e como eu falei no início, a minha intenção é apenas contribuir, né, da melhor maneira possível para ajudar a minha cidade, né, e de certa forma também mostrar às pessoas que minha família tem uma história, né, e nada foi em vão. Na minha vida, nada foi em vão. Eu acho que Deus sabe
o que passa na minha mente e no meu coração. E, sobretudo, Deus sabe que eu sou uma pessoa do bem. Do bem. Jamais eu vou querer derrubar ninguém. Jamais. Não é o meu perfil. Talvez até uma pessoa queira me derrubar. E até eu demore muito para perceber isso. Mas você pode ter certeza. E a única intenção que eu tenho é, primeiro, houve uma valorização no meu nome e eu tenho que retribuir isso de alguma forma. Retribuir para a cidade de Maribondo. Mas é isso. Simplesmente isso. Uma mensagem excelente no final do programa. E eu entendi que o bem sempre vence, né? Isso no final é essa a. Mas vamos às suas considerações finais. O que é que você quer falar de todo esse programa que a gente fez? Ou alguma coisa a mais que você queira ensinar? Externar. Com a palavra, Claudivão mesmo. Seroca, eu acho que tudo que eu tive, tudo que eu tinha vontade de dizer, eu já disse. Né? Queria lhe agradecer pela oportunidade, porque o povo de Maribondo, às vezes a gente escuta assim, mas o Claudivan, como é que o Claudivan hoje está em outro grupo, mudou de direção? Cara, mas eu tenho certeza que a partir desse momento as pessoas vão entender, né, os meus motivos para ter mudado de direção. Porque não é fácil enfrentar o que eu enfrentei, né, em 2 campanhas, sem recursos. Você sabe muito bem disso, que você estava do meu lado. Sem recursos. Pouca gente, né, e enfrentar o que eu enfrentei. Para hoje ver uma pessoa chegar em Maribondo e, de certa forma, tentar colocar tudo isso embaixo de um tapete, é muito difícil. Eu acho que qualquer pessoa que estivesse do meu lugar estaria fazendo o que eu fiz. Não tenho o que discutir. Eu não tenho ambição, nunca tive ambição pelo poder, não tenho isso. Jamais vou querer ficar nas caladas da noite armando para derrubar ninguém, jamais. Jamais. Meu pai não me ensinou isso. A minha mãe não me ensinou isso. Então, a única coisa que eu quero é contribuir para a minha cidade. De qualquer forma, né? Seja lá o que for. Né? E eu quero, principalmente, que as pessoas respeitem a história da minha família. Se no meu destino está de um dia eu ser prefeito, eu vou ser. Se não tiver, cara, paciência. É porque não era para ser. Não era para ser. Quando é para ser, vai ser, né? Eu já disse. Eu não levo isso como uma obsessão, né? Porque tem pessoas que acham que tem que ser. Não, isso não. Para mim não precisa disso, não. Eu não preciso, não. Eu deixo que, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O que tiver que ser, será. Se não tiver, também paciência. Deus sabe de tudo. Deus sabe o momento certo e tudo. Mas é isso, cara. Claudivão Almeida, Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, professor. Hoje eu fiquei extremamente satisfeito. A gente perguntou exatamente o que queria perguntar e você foi claro nas suas respostas, mais claro possível. Mais sinceridade do que isso é impossível. Acho que a população toda está querendo saber exatamente isso que você falou e vai saber agora. Né? E vamos lá. Obrigado e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Daqui para as eleições, talvez a gente se encontre de novo. Muito Exato. obrigado. O podcast do professor volta na sua próxima edição. Até lá!